Temos aqui uma questão dirigida especificamente para Diana, que é a seguinte: quais são as habilidades dos empreendedores sociais? Gostaria de conhecer alguns exemplos práticos inspiradores que refletem a tendência de atuação na área do empreendedorismo social nos próximos 10 anos. Como podemos multiplicar seu trabalho? Na verdade, são 3 perguntas, Diana. I take issue with an assertion that I hear a lot in the sector that social entrepreneurs don't scale and don't know how to scale. And I think it's because our conception is of how a business scales and that is measurable by a growth of institution or growth of profit. And when it comes to solving social issues, there are different incentives. If you are solely focused on increasing social good, the idea needs to be taken by others, it needs to be given away. And ultimately, an institution which may have grown to promote an idea or impact, if that impact is achieved, that institution may disappear. It's a quite different framework in terms of how to measure. When we look at the Mohammed Yunus and microcredit, the impact of microcredit is huge, but look at the much larger impact of where our notions of financial services have been completely exploded, and the creativity and the work that many are doing now, directly or indirectly, may have been inspired by a spark that financial services for the poor is possible and necessary. The skills that social entrepreneurs have and need in these next 10 years, there are a couple specifically that Ashoka is seeing as critical based on our network of 3,000 and patterns that we've seen over these 30 years. One, we know that social entrepreneurs' ideas are born from the context in which those individuals are working. And that's what makes them relevant. For scale and spread of an idea, we know that social entrepreneurs need to find entrepreneurs in those other places where they are not, who are going to take and adapt the idea. Critical skills for success to make that happen we see as empathy, leadership, and team building. All critical ingredients, not only for the social sector and social entrepreneurship, be it business or social, but critical ingredients that will enable individuals, communities, schools to be successful. The world is changing very radically before our eyes since '92, and the skills we see as critical within Ashoka are the ability to listen in order to imagine and create the change needed. To be able to work in teams, and teams of people who are not didn't grow up with the same skill set or with the same customs, with the same language. Empathy was critical to the ability to work in teams that are across long distances, and that the leadership skills that we need to take this leap in society are based on those. Obrigado, Diana. Como a Diana teve uma pergunta só para ela, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, Pamela e Guilherme. Um dos riscos, eu acho, da disseminação dos temas que os empreendedores sociais acabaram tornando bastante populares é a apropriação que se faz desses termos por quem não é empreendedor social e não joga do lado do empreendedor social. Vou dar 2 exemplos e queria saber como vocês reagem individualmente a situações como estas que eu vou descrever, que a mim me irritam. Você vai num grande hotel, uma grande cadeia de hotel, e de
10 anos para cá, você começa a ter, vamos fazer o nosso planeta ser mais verde. Não lave a sua toalha todos os dias. Né? Não troque a roupa de cama todos os dias. Eu acho ótimo, acho muito bom. Mas eu nunca vi nenhum hotel dizer o que é feito do dinheiro que o hotel economiza por não lavar as toalhas e os lençóis. Eu não sei se aquele dinheiro vai diminuir a minha conta no hotel, ou se o dinheiro vai ser encaminhado para algum projeto de economia verde, ou se vai ser dado para alguma instituição. Eu não sei o que se faz aquele dinheiro. Eu suponho, talvez malevolamente, que vai aumentar a taxa de lucro do hotel. Assim como um banco que fala, olha que bom, você não precisa mais usar papel, e que ganha muita simpatia com a propaganda na televisão, falando, não precisa mais de papel, tudo agora é eletrônico. Eu também não sei a economia que esse grande banco faz em não usar mais papel, se aquilo vai diminuir a taxa de juros que ele cobra do meu empréstimo pessoal, se vai ser revertido para algum projeto de reciclagem ou se vai aumentar a lucratividade do banco. Como é que vocês reagem pessoalmente quando vocês veem a apropriação dos conceitos pelos quais vocês lutaram durante anos e anos por alguém que talvez esteja usando aquele conceito apenas para aumentar a lucratividade da sua empresa? I get very angry, but I realize that this is this movement around corporate social responsibility. I think initially when companies were trying to show that they were caring about society, they opened up these CSR or corporate social responsibility gestures, such as don't wash, please, the towels and the sheets, etc., etc., etc. And it was a way of putting forward a good face while they acted in the same traditional manner of short-termism and, basically focused completely on maximizing profit. That still exists, and I think that it's diminishing in the sense that the real, what we need to pursue within these companies is a sense that this is in the DNA of a company, that it's not, here's our little foundation or our little corporate social responsibility office, and it has absolutely nothing to do with our core business. And here's where we make our money, and we really, that's what we're about. I think we're evolving towards that. We're not evolving as fast as I'd like, but I think people are beginning to realize that the CSR, Responsabilidad Social Corporativa, can be very hypocritical if it's not embedded into the actual operations and lived in the actual operations of the company. And I think that Natura is a perfect example of that they really spoke to their values, and there are quite a few companies like this. And today in the United States, there is a push for a new legislation that will recognize what they call the for-benefit company. These are for-profit companies that have at their core social and environmental value creation, not profit maximization. They will probably never go public. They're very wedded to their mission, and it is a way of recognizing, there's no tax benefit here, but it's a way of recognizing that that making profit is a good thing. It's what you do with the profit that counts. It's the values that you espouse, and it's the way you treat environment and society. So businesses that recognize that very important role that they have in society are increasingly being recognized. It's now been approved in 8 different states in the United States. In the United Kingdom, there's something called a corporate interest company. It's the same thing. So again, to get back to the example of where we will begin to look down on companies that don't do this, we're already seeing consumers that are voting with their
pocketbook for what kind of purchases they want. They want to know who made what they're buying, under what conditions, etc., etc., etc. The supply chains, it's not happening fast enough. We're all very impatient, but it is happening. Guilherme? Bom, no teu exemplo específico, Carlos, eu acho o seguinte, quer dizer, é óbvio que uma empresa, quando ela mostra apenas esse desejo de... Quando a gente fica com a sensação que a empresa está querendo apenas mostrar uma face bonitinha, sem um compromisso devido, provoca uma certa irritação. Mas a gente precisa tomar cuidado para não reagir a isso de uma maneira também equivocada, como o Brasil já fez, por exemplo, com relação aos países desenvolvidos e as nossas florestas e as florestas deles. Ah, vocês já destruíram as suas florestas, então eu tenho o direito de destruir as minhas. Então, já que vocês emitam mais papéis que é desnecessário, já que, pegando o seu exemplo, ou vamos lavar mais toalhas só para ser do contra. Não lavar as toalhas está correto, desnecessariamente. Eliminar os papéis está correto. Só que não basta. Quer dizer, nós temos um envolvimento que é muito mais profundo, nós temos que ter um compromisso que é muito mais amplo. Nós temos que ter a responsabilidade social efetiva, é uma atitude muito mais profunda, ampla, 360 graus, e que vai muito mais nos processos, na relação com as pessoas, na relação com a comunidade. Uma outra filosofia e um comportamento muito mais amplo do que este ou aquele ato isolado, que é apenas uma tentativa de enganar o consumidor e que provoca uma grande irritação efetivamente, né? Mas precisa tomar cuidado, nós precisamos tomar cuidado para não desqualificar pelo comportamento de algumas empresas que fazem isso, uma mudança efetivamente cultural que passa a existir nas empresas e que pode fazer parte de um processo de transformação muito significativo. Porque existem mudanças de processo e existe uma mudança do comportamento empresarial que faz parte dessa mudança social que a gente quer provocar, né? Agora, esse tipo de comportamento realmente é um marketing ao contrário da boa responsabilidade social corporativa. Obrigado, Guilherme. A próxima pergunta que veio aqui da audiência, ou do Twitter, porque ela não é identificada, continua um pouco nessa linha. Eu vou pedir para o Guilherme responder primeiro e depois a Dayana. Como pode ser alavancado o relacionamento entre as empresas e as organizações sociais para criar uma ação conjunta de transformação com um real impacto social? Gostaria que o Guilherme pegasse o lado das empresas e a Dayana pegasse o lado das organizações sociais. Bom, aí dá para ficar falando até depois de amanhã, porque o que eu acho que a Natura mais aprendeu, e eu particularmente mais talvez tenha sido uma das experiências mais ricas da minha vida nesses últimos 20 anos, tem sido esse relacionamento entre empresas e organizações sociais as mais diversas, e tem sido absolutamente precioso esse relacionamento, seja para a Natura, seja para os negócios, seja pessoalmente, seja para, eu acredito que para muitas transformações sociais que a gente de alguma forma vem conseguindo modestamente produzir, né? E algumas atingindo escala. Eu diria que nós estamos chegando hoje, para falar de escala, quer dizer, o primeiro movimento, claro, foi com a Choca, em 93, quer dizer, a gente perguntando para o Oded, falando, Oded, como é que a gente quer Maneto? Cadê o Maneto? Está por aí também? Ei, Maneto. A gente dizendo, nós, Natura, queremos fazer mais alguma coisa, talvez criar uma fundação, não sei o quê, criar um instituto.
falou, não, espera um pouco, deixa eu te apresentar alguém. Me apresentaram a Ashoka, e nós acabamos vindo a apoiar os primeiros empreendedores sociais da Ashoka no Brasil em 93, e nós descobrimos como era rico esse contato com os empreendedores sociais, como isso ampliava os nossos horizontes, como isso enriquecia o nosso conhecimento da realidade da diversidade social. Então isso trouxe uma riqueza de percepção, aumentou a nossa sensibilidade com relação à sociedade de uma maneira exponencial. Foi uma coisa muito, muito impactante, muito forte. Bom, isso tem toda uma história de 20 anos, mas para dizer que, só para ficar um pouco numa coisa muito importante que se questiona muito hoje, mas isso tem eficácia, produz resultados? Essa historinha, quer dizer, só para ficar num resultado dos mais recentes, o programa Crer para Ver foi um programa de apoio à qualidade do ensino público, da educação pública no país. Hoje se transformou numa política pública, uma dessas vertentes, que hoje está atingindo 1.800 municípios do estado do Brasil, atingindo 70 mil escolas públicas no Brasil, atingindo com isso, eu não me lembro o número de crianças estimadas, mas 70 mil escolas estão sendo atingidas por um programa desenvolvido em parcerias com organizações sociais, empresa, e se transformando e sendo adotada pelo Estado como política pública. Este é um exemplo do que uma interação empresa, organizações sociais e empreendedores sociais pode se transformar no fim e ser adotado pelo Estado e virar política pública. Essa é uma trajetória longa, demorada, complexa, mas como pode resultar. Isso para mim é uma coisa que me dá uma satisfação muito grande, e eu acho que a força, justamente, o que pode produzir impactos é essa dinâmica de empreendedor social, empreendedor privado, setor privado e estados, governos interagindo. É nessa dinâmica que pode, de fato, produzir resultados transformadores na escala que nós precisamos para enfrentar os problemas que temos. Obrigado, Diana. So I think this will also answer in part the previous question also. I think there's a role to play that all of us have as consumers, which is that we can demand this as consumers, and that we all, as consumers, have an enormous power which we are not currently leveraging sufficiently to use the power of our own buying power to demand what we want of corporations, be it social good. The social entrepreneurs have an enormous opportunities for businesses to open the eyes of business to more deeply understand the system changes that the world needs. Ashoka's work in Brazil has found ways to plug social entrepreneurs who have a critical expertise in an industry or a potential consumer group to work with business so that business is expanding their market while at the same time finding ways to provide low-income housing or low-cost irrigation to brand new markets. So it's a win for everybody. The work, and there's a lesson from the work at Ethos, which is as businesses joined, the bar, raise the bar, that we can demand more from business as that
as members of the Ethos Group increased, that further change could be part of what we were looking for. It is each of us that has an ability to demand from business and demonstrate to business the opportunity to create change by working with social entrepreneurs more closely. Obrigado, Diana. Quem estiver nos assistindo pelas mídias sociais pode mandar perguntas pelo Twitter, Jogo da Velha, Empreende Rio 20, e pelo Facebook, facebook.com/Fórum de Empreendedorismo Social. E nós temos aqui a primeira pergunta que vem pelo Twitter, do Luiz Miguel, dirigida para a Pamela, que é a seguinte: concretamente, como você estimula transformações significativas em seus alunos no MBA? That's easy. They're young, they want to learn, they want to be inspired, they're excited, they're keen to change the world, even if they are MBAs. But let me tell you concretely how we do this. For the past 8 years, since the Skoll Center was started with a gift from Jeff Skoll, who was the first president of eBay, we have been giving scholarships to students who are accepted into the MBA course, but are entrepreneurs, social entrepreneurs, successful social entrepreneurs. It's very interesting to see. Every year we give 5, and these turn out to be the best students in the MBA course. They turn out to be the most, they turn out to be leaders in the school, and they turn out to be our Trojan horse that infiltrates and permeates the, many of their peers. There are 250 MBAs that are accepted into the business school at Oxford every year. But that's not enough. We also, it's very important for us to work closely with faculty that are teaching core subjects such as finance, marketing, operations management, etc. Because we don't want to be a little adjunct center that doesn't relate to the business of the business school. And we're working to actually help them think through and transform how do they actually teach these subjects that they've taught for years, and they're anxious to do this. So we fund case studies that give examples of sustainable entrepreneurial practice within their areas of teaching. As more and more students come to Said Business School because of the Skoll Center, we actually have started to form a wider group of Skoll Center associates. And most importantly, one thing business schools are really bad at is career support. Most of our students are not interested in going into consultancy, investment financing, or investment banks. That comes from another era. Many of our students, and I'm not exaggerating here, I'd say 2/3 of our students want something else. And so the careers offices are typically, oh, well, there's McKinsey, and then there's, sorry, I don't mean to offend anybody from McKinsey, but anyway, I will. McKinsey, and there's Goldman Sachs, and that's what they offer. We need to come up with alternatives and place our students in these kinds of situations where they're being exposed to a completely different way of doing business. And many times we send them to go work with social entrepreneurs who are desperate for smart MBA students to help them think through a variety of different things. So we have a whole menu of possibilities, including bringing social entrepreneurs in residence to spend time with us in the school and to, again, act as a wonderful virus that's going to spread throughout the business school. So that's how we have tried to really permeate the business school with the new culture. It's not easy. It's really not easy, but it can be done.
Obrigado, Pamela. Próxima pergunta veio do Rafael, da plateia, para o Guilherme Leal. Quais são os maiores entraves no campo do empreendedorismo social no Brasil? Uma boa pergunta que eu não sei se eu sei responder. Acho que era uma boa... Talvez a resposta esteja mais na plateia do que aqui. Mas eu diria que nós temos... As questões de financiamento ainda são questões relevantes. Acho que precisamos de mais e mais recursos para dar suporte ao financiamento dos empreendedores. Eu diria que no campo do Estado, que tem muito, eu acho que uma das maiores áreas para o empreendedorismo social é o próprio Estado, a própria máquina estatal, que é um espaço de inovação absolutamente enorme. E eu diria que o próprio anacronismo e preconceito do Estado com relação à inovação, o próprio corporativismo estatal do Estado em geral, falando de uma maneira bastante ampla, talvez seja um grande entrave para a própria inovação, né? O Estado tende a se proteger, tende a se defender da inovação do empreendedor. O empreendedor é um anarquista, por definição, ele quer transformar, ele precisa romper aquilo que está estabelecido. E o Estado tende a proteger, a segurar o status quo, a manter tudo daquele jeitinho congelado que está. Então, dos grandes entraves para o empreendedorismo, às vezes é aquela necessidade do burocrata manter o status quo e preservar-se, defender-se da inovação. Esse é um grande, eu acho que, entrave para o empreendedorismo. Acho que a qualificação, obviamente, do empreendedor, para que ele possa melhor estruturar o seu plano de negócio, seu desenvolvimento, continua sendo um grande desafio para que ele possa melhor apresentar as suas ideias e convencer os seus parceiros que vão ajudar a viabilizar o seu projeto, o seu plano. Continua sendo um grande desafio e esse é um entrave para que o empreendedorismo possa se desenvolver de uma maneira mais relevante. Então são muitos, mas esse eu acho que é uma bela discussão e que eu não me julgo detentor de muitas respostas. Eu acho que isso é para fazer em roda. Essa discussão é para todo mundo vem para cá e a gente discute em roda e sai com algumas conclusões melhores. A burocracia para você abrir empresas, você coloca sob esse guarda-chuva do Estado, a que você se referiu antes? Eu acho que nós temos o ambiente de negócios, a pergunta se trata muito de Brasil, eu acho que o ambiente de negócios do Brasil é muito ruim ainda. Nós não temos, nós não estimulamos o empreendedorismo do Brasil, nós somos ainda muito burocráticos, nós temos a nossa herança colonial ainda pesa muito, nós temos muito para avançar ainda nesse aspecto. Fazer uma nova pergunta para os três, começando pela Dayana, depois Pamela, depois Guilherme. Quais são os setores da economia que são mais propícios ao empreendedorismo social? Se é que há alguns, ou são todos? Se eu sou uma pessoa que estou querendo agora entrar no empreendedorismo social e eu não tenho ainda uma causa e quero entrar num setor que eu acho que vai poder dar mais certo, quais são os setores que vocês acham que são mais propícios a esse tipo de atividade? Dayana. Well, I will admit my bias that I believe any sector has critical relevance to social entrepreneurship and to this movement. I think there are one of the wonderful things about tracking early stage innovation is that you see it becomes a predictive factor for future trends. And that's sort of the hidden magic of what we do. I think and in any sector where there is a major rupture or challenge, you're going to find social entrepreneurs there. That's where they're found. So
as you, but there's another answer too, which is you have to be passionate about what it is you do. So, and so finding the sector of interest. That said, we're seeing enormous discontinuity and change needed in financial services. I think with technology, consumers and end users of philanthropic dollars have enormous voice, and technology is a very interesting sector in terms of its ability to serve many and all. And mobile. I mean, the mobile revolution is yet to come. Thank you. Pamela? I agree with Diana. I think every sector is ripe for transformation, but I think the model will be different according to different issues. There are some entrepreneurial efforts that will always have to depend on subsidies or philanthropic money because they are not going to become financially sustainable. There's just a massive market failure and government failure to provide that for people who cannot pay. There are other areas where you can make these entrepreneurial ventures sustainable through hybrid models of, looking at how do you finance these while always maintaining your social mission at the forefront. So it really depends on what the problem is. I'm often asked, I want to become a social entrepreneur. How do I do that? And my answer is, that's your first business mistake. You do not, it's something that is part of you. I think that entrepreneurs cannot help the way they are. They're born that way. That's not to say that you can't learn from watching entrepreneurs, how they act. If you are around enough entrepreneurs, it's like I said, it's a virus. You catch it. But it's not something you can teach in a classroom. You have to live it. You have to be passionate about what you do. And you can't run around going, I wonder what I'm passionate about today. No, it doesn't work. You have to really feel this in your gut, and you have to go for it. So it's not something that you wake up in the morning and go, oh, today I think I'll be a social entrepreneur. It doesn't work that way. Guilherme? Eu acho que já está dito. Qualquer setor pode ser campo de atuação para o empreendedor social. Tem que estar na alma, tem que ter o desejo forte realmente. Tem que ser uma coisa visceral, como disse a Pamela. Os espaços estão em tudo. Quer dizer, se a gente quiser priorizar pelas necessidades, onde estão as maiores oportunidades, se a gente falar das cidades brasileiras, da economia criativa, para o que tem para ser, dos problemas e das oportunidades que existem nas cidades brasileiras, existe um espaço, ou nas cidades do mundo, existe uma oportunidade fantástica. Se a gente quiser falar dos nossos recursos naturais, falando de Brasil, só de pensar nas unidades de conservação que nós temos, por exemplo, que não são exploradas, que não são exploradas no melhor sentido, que não são cuidadas, se tiver para ser cuidadas. Quer dizer, se você pegar as nossas grandes necessidades, nós teremos as nossas grandes oportunidades. Mas vai disso casar com a vocação, com a paixão de cada um, porque é dessa combinação de uma necessidade, de um desafio a ser enfrentado, com a paixão de cada um, é que surge de fato uma grande oportunidade de um empreendimento surgir. Temos aqui uma pergunta do Bruno, da plateia. Pergunta do Bruno que eu vou dirigir para a Pamela. Essa pergunta um pouco retoma a nossa discussão inicial, mas é um pouquinho diferente. Eu acho que você, como
uma professora de uma escola de administração e economia talvez possa responder. A pergunta é possível que o impacto dos empreendedores sociais seja capaz de transformar o sistema produtivo econômico e não apenas fazer com que eles se adaptem a esse sistema? Quer dizer, os empreendedores sociais têm a capacidade de transformar o sistema produtivo ou eles apenas se adaptam ao sistema produtivo? Well, if they are only capable of adapting to the system, then they're not entrepreneurs. Because entrepreneurs seek to transform the system. I think that we have to make a difference between organizations that work within the system to deal with market failure but are not actually changing anything. And there are many wonderful organizations in the world that are charitable institutions that deal with broken systems and societies, but they are not actually changing the system. An entrepreneur, as Bill Drayton loves to say, doesn't want to construct the school, wants to change the education system. So, or build the hospital, he wants to change the health system. So I think that the real challenge for entrepreneurs that are working in this space is how to change the, again, mindset of the investor and donor community that actually incentivizes competition between them to prove that one is better than the other, even if they're trying to do the same thing. It comes from this model of, again, a corporate way using the unit of analysis as the company, where in order to actually get market share, you have to dominate the market. Social entrepreneurs operate under a very different logic. They don't, as Diana said, scale. They're scaling to the issue. And in order to scale to the issue, you almost have to give up the logic of the organization and join in partnerships. And we don't know how to work as donors or investors in investing in a partnership of organizations that are really social movements trying to transform a social problem. Because if you really look at the transformations in history, this has not happened because one organization grew to the size of ExxonMobil or Coca-Cola. It's because many organizations, like-minded, with passion and conviction, came together. If you look at, the environmental movement, the women's movement, even things, unfortunately, like the terrorist movement, Al-Qaeda, there are many different groups of people that come together to change the system. And I think until we realize that that's the logic of this transformation that we're all seeking, we're going to be caught up in this corporate model of having to think that one organization has to grow really big and do it all. It's not about that. Tenho uma pergunta para o Guilherme. Guilherme, atualmente começa a haver uma nova tendência teórica, ou mesmo de movimento social, de pregação por algo que se está chamando de pós-crescimento, economia do pós-crescimento. E alguns dos defensores dessa economia dizem que até já existe uma sociedade que vive a fase do pós-crescimento, que seria o Japão, que cresce pouco há 2 décadas, né? Você acredita em pós-crescimento? É possível você conceber uma sociedade com esse conceito? O que você pensa sobre o pós-crescimento? Eu acredito sim, Carlos. Eu acho que nós estamos aprisionados. Eu acho que essa questão do crescimento, apesar de ser necessário, nós acabamos de ver, alguns aqui deviam estar lá, de uma discussão do Tim Jackson com o Armínio Fraga, até muito interessante, Ricardo Abraão vai, onde esse tema estava sendo discutido. E eu particularmente acho que esse mito, esse dogma do crescimento
do PIB e tal, é um nonsense, é uma das grandes aprisionamentos da civilização contemporânea. Não que ele não seja absolutamente necessário em muitas sociedades ainda muito empobrecidas, onde o crescimento é fundamental, mas ele claramente é uma inequação da qual nós precisamos sair, nos liberar. E aí precisa de muita ousadia mesmo, precisa de muita capacidade. Os políticos aprisionados pelos seus mandatos de 4 anos, de 3 anos de reeleição, não vão nos liberar disso. Nós precisamos de muitas pessoas muito pouco razoáveis para nos quebrar, nos fazer sair disso. E em sociedades mais maduras, como o Japão, o crescimento, a busca de um crescimento nos padrões tradicionais de crescimento do PIB, isso é totalmente fora de descabido. Eu não sei como é que se pode falar dessa busca desse crescimento. O não crescimento, o pós-crescimento, faz todo sentido, sem ser nenhum economista, sem ser nenhum teórico. É óbvio que uma sociedade onde se busca não é o crescimento, mas é a melhor qualidade de vida, uma sociedade mais desmaterializada, com uma participação muito maior de serviços, de mais arte, de mais literatura, de mais conhecimento, de mais saber, que pode crescer. Se isso é valorizado e se isso é transformado em um indicador que é atribuído ao crescimento, ela crescerá sim, mas crescerá como qualidade de vida dos seus habitantes. Eu acredito nisso, é nisso que eu acredito, aliás. Quer dizer, eu espero que todos nós cheguemos lá um dia. Se nós formos bons empreendedores, nós vamos chegar lá. Todos nós, espero. Obrigado, Guilherme. Temos uma pergunta da Luana, que eu vou dirigir à Dayana, que é: como os empreendedores sociais podem alcançar a sustentabilidade econômica de suas iniciativas, além de ter uma dotação da Ashoka, claro, né? Can you repeat it? Yes, again, how can the social entrepreneurs reach sustainability economic sustainability for their initiatives? There's an explosion of creativity around this now. There's no doubt. Impact investing, the work in social finance, there are enormous doors opening up that even 5 years ago just did not exist. I think there are a couple of points to consider other than supply of funding, which is one point in which new financial services and impact investing are beginning to address. Talent is a significant barrier, and talent is finding individuals who are committed to this work and see it as career opportunities is another area that we need to look at, and finding ways to promote the kinds of skills and experiences and work experiences, life experiences that will enable individuals to have the kind of perspective and drive to work in this area. Another point to consider is this point I made earlier, that success is going to be when ideas spread. And ideas spread not necessarily because one person is driving those, but those ideas that are relevant to people spread across diversity and geography can be taken and adapted in new locations. And so resources, both financial and talent, will be augmented with this sensibility. Muito obrigado. Nós estamos chegando quase ao nosso horário. Temos mais uma pergunta aqui da audiência.
E eu vou sugerir, então, que essa pergunta seja respondida pelos três e que cada um de vocês depois tenha mais 1 ou 2 minutos para fazer suas conclusões finais. E essa pergunta eu acho que é uma pergunta apropriada para ser a última, porque vem de um exemplo real, concreto, de uma pessoa que se identifica, a Natália, aqui na plateia, como uma jovem empreendedora social. E ela gostaria de saber se, para atingirmos a transformação, é necessário romper com os padrões de consumo atuais. Então, eu vou pedir para Pamela responder primeiro, depois Diana, depois Guilherme, e depois nós temos mais uma rodada com os três para rápidas conclusões. Pamela. I think that as an entrepreneur, a social entrepreneur, you need to look very deeply into your own motivations and what drives you. And there needs to be a consistency in terms of your behavior and what you want to transform. And if you find that there is not a consistency, just the same way I told you about the story of my son and the homeless person, there was clearly a bifurcation between what I thought I believed and how I actually behaved in the real situation. I think many times we are in that tension of wanting very much to believe and to pursue a certain avenue, but finding ourselves surprisingly trapped in ways that we have learned throughout our lives. And so what you need to do as an entrepreneur, as a social entrepreneur, is to make sure that you are consistent in all of your behavior. That is extremely difficult to do because, as we know, life is full of contradictions. That's the most I can offer in that vein. So if it means changing your consumption habits to be true to yourself and what you're trying to do, then so be it. You need to do that. There's no other choice there. And just to conclude, I think, again, on a optimistic note, we are in a very exciting period of change where what we need to really do is embrace that and recognize that each one of us has very specific talents that we contribute to this changing world. It's not, I can't do that because the problem's too big. We can all contribute in some way. And when we begin to despair, I think the most important thing to remember is that everybody on this planet wants to work for and strive and believe in organizations that are fundamentally innovative, morally compelling, and philosophically positive. And that is what's going to change the world. Muito obrigado, Pamela. Diana, por favor, responder a essa pergunta e suas conclusões, sua mensagem final. There's no question that current consumption models will need to radically change if we're all going to be existing on this planet, or our children's and our children's children. That is a given. How to drive that is the question. And I think we don't fully have the answers yet, but incentives need to shift. And I think incentives have begun to shift. The work that Ashoka's doing with young people, youth venturers, and with as Pamela is doing at Oxford, the work Ashoka's doing with a number of universities in the United States, we're seeing young people at the university level clearly making significantly different choices and finding creative ways to change incentives. And yeah, I think we're all lucky for these generations coming, and let's hope that they can get the work done and we can support them to get the work done quickly enough.
Guilherme? Natália, eu não tenho dúvida que a gente tem que mudar os nossos padrões de consumo. Mas isso não é fácil. Eu ontem estava assistindo um filme muito bonito que está passando na televisão, daquele Janus Bertrand, aquele Home, né? Que é belíssimo, né? E que nos reconecta com a nossa casa terra, né? Gaia. E eu me lembro de um trecho que ele fala, eu não nasci, ele tem mais ou menos a minha idade, eu estou com 62 anos, e ele fala, eu não nasci ambientalista. Eu fui me tornando na medida em que eu fui conhecendo melhor esse nosso planeta. E eu acho que para mim foi assim também. Eu sou de uma geração onde o bulldozer, a motosserra, o desbravamento das florestas era idolatrado, era assim o padrão o desenvolvimento era muito valorizado. A Rio 92 foi uma tomada de consciência que eu já tinha 42 anos quando isso aconteceu. Quando eu tinha 20, o jovem que ia desbravar a floresta, né? Então, o ambientalismo, essa consciência é um aprendizado. Eu tenho que desaprender muita coisa para aprender a mudar meu comportamento, né? É um esforço muito grande. Por isso é que a gente tem que acreditar que são gerações e gerações que vão estar mudando isso. A gente tem que ter um pouco de paciência com a gente mesmo, com nós mesmos, né? Mas na medida em que a gente se abre para se encantar com a beleza desta nossa Gaia, dessa nossa Mãe Terra, desse ser vivo que é a biosfera, que é a biodiversidade, com essa grande comunidade que somos nós, 7 bilhões de habitantes, caminhando para 9 bilhões, a gente vai se dando conta de que não tem jeito, de que os nossos padrões, que os nossos modelos, padrões de produção, de consumo, que os nossos modelos econômicos têm que ser transformados, que é um mega desafio, que os chefes de Estado que vão estar chegando aqui não estão dando conta, que é uma tarefa para todos nós, que a competitividade do sistema capitalista atual não dá conta. Se a gente não aprender a cooperar, a gente não vai encontrar solução. Mas isso pode despertar um encantamento quando a gente deixa abre essa janelinha para que essa paixão floresça. Eu acho que a energia vem e eu acho que a nossa capacidade empreendedora se manifesta e eu acho que a gente pode ter esperança de nós sermos capazes de provocar a transformação que nós precisamos. Eu hoje acho que eu sou um ambientalista, não teórico, mas apaixonado por isso por essa grande comunidade que representamos todos nós. E quero aprender mais e mais mesmo sendo um dos sócios de uma empresa, um dos muitos sócios de uma empresa de consumo, quero ajudar a mudar os padrões de consumo. Acho que precisamos todos nós, individualmente, como empresários, como empreendedores, a criar uma nova sociedade que seja mais justa, mais inclusiva, mais sustentável. E eu acho que a gente pode fazer isso. Juntos a gente pode. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Eu quero agradecer ao Márcio, que fez a curadoria das perguntas, agradecer a presença de todos aqui essa tarde e começo de noite, aos que nos assistiram pelas mídias sociais e participaram via Twitter e via Facebook, e principalmente agradecer aos nossos painelistas e pedir uma grande salva de palmas para eles. Muito obrigado.